Olá pessoal, bem, eu confesso estar me enrolando já há alguns dias para vir aqui e compartilhar esse vídeo com vocês para falar a respeito de um assunto que tem me incomodado muito, na realidade que tem me levado a ter uma certa ansiedade, preocupação com relação a você, trabalhador, pessoas que estão no mercado, não estão trabalhando, aqueles que estão trabalhando e não têm ainda uma certeza do que vai acontecer daqui para amanhã. Qual será a decisão da empresa nessa retomada de atividade daqui a 1, 2 ou 3 semanas? Enfim, e da mesma forma a preocupação com relação às empresas. Como é que elas estão lidando com relação à ansiedade desses seus colaboradores? Qual é o seu preparo, qual é o seu planejamento, como serão as estruturas para poder recepcionar essas pessoas ao ponto de retê-las e mantê-las em alto grau de dinamismo, de energia, diante do que está acontecendo nessa situação do coronavírus. E o grande ponto da questão é que nós sabemos, não é uma doença só local, isso virou uma pandemia, todos nós sabemos, e que isso significa para todos nós que é o planeta todo envolvido em uma situação que vai acometer, ou pode acometer, a saúde de todos nós. Iniciado na China e depois propagado para outros países da Europa e chegou no Brasil, já fazem, é claro, já há alguns dias. E agora hoje, nós percebemos o governo decretando estado de calamidade e é claro que países já alguns dias atrás já tinham se posicionado a respeito do grau de gravidade dessa mesma situação e obviamente o Brasil paulatinamente ele deve acompanhar essas questões ao ponto de restringir, acredito eu, com nossos horários diferentes aos nossos passeios na rua, para onde a gente vai ou deixa de ir, enfim. É muito importante com que todos nós possamos nos unir e manter a nossa mente focada para que no aspecto de trabalho esse momento ele não impacte muito mais do que ele deve impactar nas nossas vidas. Podemos parar para pensar que de fato tem pessoas que estão doentes, pessoas que vão ficar numa situação muito mais grave de doença e qual é o único meio da gente poder prevenir essa tipo de ação? Nós ficarmos em nossas casas na medida de todo possível, a gente entender que na realidade nossas relações sociais, nossas relações familiares, isso vai ser impactado. Aquele pai que eventualmente não pode abraçar o filho, ou a mãe que não pode abraçar o filho que está longe, não pode viajar, não pode se locomover. Aqueles avós que querem abraçar os netos, colocar no colo, também não pode mais fazer isso. Mas é uma situação que a gente tem que ter paciência, nós precisamos entender que é só um momento. E isso vai passar, nós vamos passar por cima de tudo isso e com certeza ele vai servir para mais uma vez como um grande aprendizado. Porém, nós não devemos nos enganar, isso está impactando na vida de todos nós, como profissionais, como empresas, e existe uma possibilidade de um movimento na nossa economia, não necessariamente positivo, o contrário, negativo. Agora, em que grau isso deve chegar até a gente, só o futuro nos dirá, um pouco mais breve, um pouco mais à frente, mas com certeza ele vai ser impactado. A grande pergunta que eu deixo aqui, para todos nós pararmos para raciocinar, é o que nós vamos fazer para poder nos proteger com relação a uma possível recessão, com uma possível estagnação de mercado, com limitações que com toda certeza as empresas elas podem vir a ter porque não estão produzindo, porque não há pessoas que estão comprando. Existe já nesse momento uma deficiência de mercado. Se as empresas elas não estão produzindo, elas não estão obtendo dinheiro, o dinheiro que vai servir para pagar o seu salário, o mesmo dinheiro que vai servir para dar continuidade em processo de seleção, enfim, para crescer o corpo de colaboradores de uma empresa, para prover mais oportunidades e benefícios, entre outros mais. Isso pode ser que esteja colocado apenas numa caixinha para ser retomado mais à frente. Mas agora, no curto prazo, o que você está fazendo para poder se prevenir? Então fica aqui 2 pontos de recado. Primeiro, a você que é um talento. Se você não está trabalhando, o que você está fazendo para poder se colocar sob o holofote, colocar como diferencial? Porque é claro, as empresas elas vão continuar contratando, só que num grau e numa velocidade muito menor do que até então o planejado. E aí cabe a você ter a capacidade de mostrar por que você é diferente do colega que está do lado, da sua concorrência, o que você agrega de resultado, o que você consegue realmente trazer de inovação para essa organização, por que você deve ser escolhido e não outro colega ao lado escolhido, qual é o seu diferencial, como é que você está estruturando e levando o seu marketing pessoal. Você sabe que nesse caso específico, sem um planejamento da sua carreira, sem o seu olhar para o futuro,
a sua capacidade de obter resultados positivos, ela pode ser reduzida. E é claro que todos nós vamos nos deparar com relação a ela. Então, fica aqui a minha recomendação a você: se prepare para esse futuro. Os desafios, eles virão, mas aquela pessoa que estiver mais preparada, que estiver com o olhar projetado para o futuro e investir agora no seu posicionamento, investir na sua marca pessoal, investir no currículo bem desenhado, investir numa comunicação que ela seja assertiva, no momento em que a oportunidade vier, você com toda certeza vai estar preparado para ser convocado, vai estar preparado para uma entrevista e vai se posicionar à frente do seu concorrente que está ao lado. Ok? E é muito importante também você, talento, que está trabalhando numa empresa hoje, saber o seguinte: e quando você retornar do até então home office, que eu acredito que a grande maioria das empresas estão utilizando essa metodologia, aquelas que podem, para poder conter essa situação de propagação do coronavírus. Bom, e no retorno da empresa, o que vai acontecer? Será que o meu trabalho ele vai estar lá? Será que ele estará lá da mesma forma? Não é necessário uma preocupação excessiva, além do que o momento que requer. Mas é importante, por uma medida de risco, você para analisar com relação aos potenciais de algo bom, mas também de algo que não seja tão bom dentro daquilo que você está planejando. O que você está fazendo com relação ao teu planejamento no retorno dessa sua organização? Bem, é importante você saber que o governo está tomando diversas medidas para que as empresas não tenham que demitir os seus colaboradores. E se isso chega a acontecer, boa parte delas também vão tentar equilibrar o quadro, reduzindo a quantidade de horas ao dia para esses colaboradores trabalhar. Isso ainda está sendo tratado e, até onde eu sei, vai parar por um processo de aprovação, e nos próximos dias nós estaremos recebendo essa informação do que é possível, do que não é, e caberá a cada uma empresa fazer seus acordos coletivos ou individuais. De qualquer forma, como é que você vai se preparar para mostrar para essa empresa de que você é uma joia preciosa, de que você não deve estar fora do quadro, de que você deve ter continuidade? É o momento de nós nos unirmos e entender também, por outro lado, a situação, a realidade que essas empresas elas vão se deparar. Não é uma questão de gostar menos ou mais de alguém e muitas vezes não entender que você é um talento, mas é uma realidade financeira que elas podem se encontrar. Então, como é que nós podemos nos preparar nesse sentido? Fica o recado para você. Agora, por outro lado, nos colocando nesse momento no lugar da visão das empresas, eu pergunto para você, empresas, gestores, proprietários de empresa, o que é que vocês estão fazendo para poder reter seus colaboradores? Vamos imaginar que essas pessoas, nesse momento, estão bastante ansiosas, elas sabem em boa parte o que está acontecendo, estão temerosas de uma possibilidade de perderem os seus empregos. Muitas delas, você sabe, ela não vai ser demitida, né? Mas ela vai vir cheia de ansiedade. Por que a gente vai esperar essas pessoas chegarem cheias de ansiedade? Vamos tentar otimizar a nossa comunicação, fazer com que essas pessoas estejam seguras, estejam trabalhando em home office em casa, estejam com suas mentes tranquilas, para também terem uma relação equilibrada com seus familiares, com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos. Isso é muito importante. A comunicação nesse momento e a fluência de conhecimento, e o conhecimento verdadeiro, o conhecimento fatídico, ele é muito importante. Então, nossa política de valorização dos seus colaboradores, nos seus processos de gestão da sua marca empregadora, enfim, de envolvimento dos seus colaboradores, o que você está fazendo hoje para poder manter os seus colaboradores contentes, os seus colaboradores estáveis, né? Não somente a saúde física, mas a saúde psicológica principalmente. É muito importante com que haja o seu engajamento como gestor de recursos humanos, como dono do próprio negócio, fazer com que essas pessoas elas estejam se sentindo abraçadas por essa organização. É um fato que empresas estão utilizando desse momento também para levar a sua marca de uma forma que ela não é tão positiva, né? A gente entende que aquilo que é veiculado dentro de mídias sociais nem sempre é o que é executado no dia a dia da empresa. Então é importante a gente tomar cuidado com a propaganda, que ela não tenha uma relação com aquilo que o seu colaborador ele vai sentir no seu dia a dia. Então fica aí a minha recomendação. Cuide muito dos seus colaboradores,
faça ao máximo para que essa mão de obra ela não seja desligada. Vamos cuidar dessas pessoas que num momento tão delicado, imagina pessoas deixando de estar em uma organização às quais ela acredita, sabendo que outras empresas não vão estar contratando, então essas pessoas vão passar por uma situação de limitação, de dificuldade. O que você pode fazer se existe uma limitação financeira para poder manter essas pessoas dentro do seu quadro de colaboradores, né? Utilizando de uma forma legalizada, através de objetos contratuais liberados pelo governo, enfim. Essa comunhão e esse entendimento entre a visão de você, talento, e essa visão de você, empresa, para que todos possam entender a realidade e seguirmos juntos, vai ser importante para todo o Brasil. Então, vamos seguir em frente, vamos seguir juntos. Passando essa crise, o mais importante é a gente saber que nós vamos olhar para trás e vamos ter a certeza de que nós fizemos o nosso melhor, que nós aprendemos, que nós não nos excedemos e que de fato nós fizemos algo para contribuir uns com os outros. Fica o meu recado para você e eu desejo muita saúde para você e para toda a sua família. Um grande abraço.